Continuando aqui o nosso curso de V-Ray, a gente vai entrar aqui na última parte da aba do V-Ray, que é a V-Ray Camera. Então, o que seria aqui a V-Ray Camera? Tem duas formas de trabalhar a câmera no V-Ray. Uma delas é criar uma V-Ray Physical Camera, que é um objeto separado. A gente vai ver depois, mais para frente no curso. E esse aqui é um ajuste global da câmera, que mexe com todas as câmeras que estiver na cena, então todas elas vão ser iguais a esse padrão aqui. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro a gente tem o tipo, depois a gente tem algumas opções que estão ligadas com o tipo de câmera que tiver selecionado. Por exemplo, a Default ela só permite que a gente controle aqui o FOV. O que é o FOV aqui? É o Field of View. Então, se eu renderizar a minha cena aqui, ó, eu botei aqui uma lente de 50mm, lente que se usa bastante no mundo real. E deixa eu pegar minha câmera aqui. E essa lente ela tem uma abertura de 22,7 graus, que é o ângulo de visão horizontal, que nem a gente vê por essa setinha. Essa setinha a gente pode trocar, a gente pode pegar o ângulo vertical e pode pegar a diagonal, tá? O padrão é esse vertical aqui. Então, aqui na câmera do V-Ray, a gente tem a opção de dar esse override aqui no Field of View. Então, a câmera do Default aqui é uma câmera do Max, ela parte de um ponto e gera uma imagem, pega essa imagem plana aqui e gera a partir dos pontos que vão sair da câmera. Esse é o tipo de projeção que ele faz, tá? É uma câmera do tipo pontual, é um ponto que a gente traça os raios. Bom, então, por que eu comentei isso? Da câmera partir de um ponto e gerar uma imagem plana. É porque a gente tem outros tipos de câmera aqui que projetam a imagem de forma um pouquinho diferente. Então, por exemplo, a Spherical, qual é a diferença das duas? É que a imagem final, ela não vai partir de uma imagem plana, ela vai partir de uma esfera, ou de um pedaço de uma esfera, entende? Então, essa diferença aí é crucial, porque a gente vai ver aqui que quando eu renderizar essa minha câmera aqui, que ela tem, no caso, 50mm, deixa eu voltar aqui para minha vista frontal, deixa eu travar essa câmera aqui para ele só renderizar essa vista aqui. Então, a gente vai ver que ela vai distorcer bastante a imagem, tá? Porque para que serve essa imagem esférica? Ela serve para ser reprojetada numa esfera ou em um pedaço de uma esfera, tá? Então, quando se usa a imagem esférica, geralmente a gente usa para gerar panorâmicas. Então, panorâmicas eu vou dar um override no Field of View, botar 360 graus e vou renderizar. O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma panorama de toda a minha cena. Então, eu posso usar essa imagem aí para projetar depois numa esfera, num ambiente imersivo. Eu posso usar isso aí como um mapa de HDR para iluminar minha cena depois. Então, geralmente, esse é o principal uso da câmera esférica, é gerar esse tipo de imagem aqui esférica. O que acontece se eu trocar aqui para a imagem default com Field of View 360 graus? Ela vai ficar completamente louca, porque imagina que a gente tem um plano, que é a imagem final, e uma esfera traçando raio para todos os lados, para tentar projetar num plano. Então, isso é uma matemática que não funciona. Se eu for voltando aqui, por exemplo, se eu botar aqui um Field of View de 180 graus, já vai ficar uma coisa completamente louca, que é uma tentativa de ver também toda a cena, todos os 180 graus que a gente está vendo, em um plano. Então, também não dá. Então, a gente, conforme vai se aproximando desse valor, então se eu botar aqui, por exemplo, 120, a gente vai vendo o quanto a imagem vai ficando meio estranha. Olha só, ela vai abrindo tanto assim o ângulo de visão, distorcendo tanto a imagem, que chega uma hora que ela não consegue mais gerar imagem. Então, se eu chegar mais próximo aqui, até uns 170 graus, a gente vai ver que ele vai distorcer tanto que vai perder o controle, vai virar um ponto depois lá no final, que é o que aconteceu aqui no 180 graus. Olha só. É uma questão matemática aqui, ela chega a inverter a imagem, virar de cabeça para baixo, tá? Por isso que a gente não vê esse tipo de coisa sendo usado. Então, deixa eu tirar aqui o override do Field of View e voltar aqui para o meu render de 50mm. A gente vê aqui, por exemplo, que na perspectiva do Max, a gente consegue ver que ela faz esse mesmo tipo de projeção. Já a projeção tipo esférica, o Max não consegue fazer. Então, a gente vê que, por exemplo, aqui, ó, essa imagem da minha viewport, deixa eu maximizar aqui, ela está batendo bem certinho com o meu render. Então, opa, não peguei. Agora sim, V-Ray Frame Buffer. Eles estão bem iguais aqui, né? Então, quando eu troco, por exemplo, uma imagem esférica, ele já não consegue mais ter a mesma imagem na viewport aqui e na câmera do Max.
Mas se eu vim aqui começar a abrir muito o meu field of view, ó, se eu começar a abrir muito, vai acontecer a mesma coisa que estava acontecendo lá. Até a hora que vai chegar em 180 graus, e ele não consegue. O max aqui, ele para em 175 graus e fica essa coisa completamente louca aqui, que se eu renderizar vai acontecer a mesma coisa na câmera do V-Ray, tá vendo? Ok. Então, vamos voltar ali para minha câmera de 50mm e fazer um renderzinho aqui, para a gente poder continuar e ver o que mais que vai acontecer. Uma coisa que funcionou aqui quando eu gerei a minha panorâmica, a gente viu que ela estava bem certinha assim, o horizonte reto, tá? Isso é um cuidado que a gente tem quando a gente for gerar uma panorâmica, que a gente deixa a nossa câmera, opa, vamos voltar aqui, tipo spherical. Agora sim, quando a gente for gerar uma panorâmica, tem que ter um cuidado de manter nossa câmera reta, o horizonte, para o horizonte ficar reto. Se eu pegar minha câmera, por exemplo, aqui, ó, e resolver inclinar ela um pouquinho, olhar mais de baixo para cima, ou abaixar o target, tanto faz, tá na mesma, a gente vai ver que a nossa panorâmica já não vai mais ficar tão boa. Olha só, ele vai fazer umas curvas aqui, ó, o horizonte dá umas inclinadas assim, tá vendo? Que é como se fosse uma esfera inclinada, tá? Então a esfera inclinada ela começa a ver o mundo assim com um lado mais alto, como se fosse um hemisfério mais alto, outro mais baixo, tá? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter quando for fazer uma panorâmica, ou coloca uma câmera free, reta, sem rotação, ou deixa o target e a câmera na mesma altura. Então se for ver aqui, ó, o target eu botei aqui a 1,80 do chão, então eu vou pegar a câmera aqui e também vou botar nessa mesma altura, 1,80 do chão, agora os dois estão alinhados, eu posso até baixar os dois juntos agora. Então se eu clico aqui no caminho entre a câmera e o target, ele seleciona os dois. Ó. Então, assim não tem problema, porque os dois estão na mesma altura. Tá? Então, sempre for fazer uma panorâmica para qualquer tipo de utilização, pode ser tanto uma aplicação em tempo real, como um mapa de HDR, qualquer tipo, mapa de reflexão também serve. A gente tem que ter esse cuidado, manter a câmera bem retinha, usa a câmera aqui do tipo spherical, tá? E aí não tem erro aqui. Ok? Vamos para o próximo aqui. Então, vamos pegar aqui Cylindrical Point. O que faz esse Cylindrical Point? Ele faz uma mistura das duas câmeras, da câmera default do Max e da câmera da projeção cilíndrica, que é uma curva que ele faz na câmera. Então, se eu abrir um pouquinho mais o meu Field of View, então vou botar aqui uns 45 graus de Field of View, a gente vai ver um pouquinho mais esse tipo de efeito. Então, é como se tivesse um cilindro para os lados e para cima e para baixo uma projeção pontual igual à câmera do Max. Tá? Ele é usado para fazer alguns tipos de perspectiva. Então, se eu botar aqui, por exemplo, na perspectiva e der uma inclinada na minha câmera, ó, troquei para perspectiva, tá? A gente vai ver um pouco esse efeito, esse tipo de perspectiva que ela faz. Então, é uma mistura de dois tipos de perspectiva. Uma lente cilíndrica e uma câmera pontual. Dá um efeito interessante. O pessoal de maquete às vezes usa bastante para mostrar alguns modelos, tá? Porque ela não tem muita perspectiva como acontece com a câmera normal do Max. Então, se eu trocar aqui para... Deixa eu botar aqui o meu frame buffer. Então, se eu ligar, por exemplo, aqui o meu histórico e salvar essa imagem aqui, a gente vai poder comparar com a câmera standard default do Max com o mesmo field of view de 45 graus, olha só. Então, a gente tem uma perspectiva diferente por causa da projeção cilíndrica. Ok? Comparar as duas, vou dar uma pausa e comparar as duas aqui. Ok, vamos salvar. E vou dar aqui um set A e um set B aqui. E a gente compara as duas, olha só. Como a gente tem uma distorção um pouquinho diferente aqui na projeção cilíndrica, comparada com a nossa projeção pontual. A gente vê que ela distorce um pouco, ela está meio achatada aqui, enquanto que na outra ela tem as proporções corretas. Então a gente vê que o chão também está um pouco mais esticado, tá? Porque é um cilindro projetando os raios no sentido horizontal. No vertical ele continua fazendo uma imagem pontual. Então, a gente tem aqui depois outro tipo, que é cylindrical ortho. Então a gente tem dois tipos de cilíndrico, uma pontual e uma ortográfica. A pontual ela gera a imagem
a projeção pontual para os raios que vão na vertical e esférica na horizontal. Então aqui é a mesma coisa, só que é ortográfica na vertical e cilíndrica na horizontal. Então a gente tem uma mistura de projeção ortográfica com uma perspectiva cilíndrica. É uma coisa meio um pouquinho estranha, a gente vê que pelo chão principalmente como ficou meio esquisito. A gente controla pelo Field of View quando vai ver da cena, tá? E a gente vê que quando a gente habilita a câmera do tipo cylindrical, a gente passa a ter um controle aqui da altura. Isso só vale para ortogonal, a point não. Então, ortogonal, isso aqui quer dizer mais ou menos a altura até onde vai pegar a nossa projeção ortogonal. Então, se eu diminuir aqui, ele vai pegar uma área um pouquinho menor, vai distorcer no outro sentido, olha só. Então, isso aqui geralmente a gente usa se a gente quiser tentar corrigir uma distorção para ele não ficar muito estranho. Então, vou botar aqui uns 200, ó. A gente vê que ainda está um pouquinho achatado, teria que ser aqui em torno de uns 140. A gente vai ver que a nossa tipote ela vai ficar mais ou menos com as proporções corretas, olha só. A gente tem uma câmera então aqui ortogonal, então o que seria uma câmera ortogonal? Uma câmera sem distorção de perspectiva. Então se eu pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui uma outra vista, a gente vê aqui que a gente tem uma projeção aqui ortogonal, só para entender o que é a projeção ortogonal. Todos os raios são paralelos, olha só, a gente não tem perspectiva, não tem distorção de lente, tá? Isso aqui é uma vista ortogonal. Se eu botar em perspectiva aqui, ele vai voltar para a câmera default, olha só, a gente começa a ter a curvatura da perspectiva, a gente começa a ver as coisas com pontos de fuga na hora de gerar essa imagem aqui, ok? Então vamos voltar aqui. O que mais que a gente tem aqui é box. Box, a gente vai ver que são 6 câmeras, cada uma apontando para um lado e gerando essa imagem aqui. Também a box a gente usa para alguns tipos de mapeamento, os tipos de aplicação em tempo real. Então eu vou botar aqui, vou voltar para a minha câmera, então apertar o C, voltar para a câmera. Essa câmera está retinha, então todas as câmeras que vão ser geradas para gerar esse box, elas também serão retas. E a gente costuma usar uma imagem que tem o formato quadrado, então eu vou trocar aqui, eu estou com o formato widescreen, então eu vou botar aqui 640 por 640, tá? Trazer aqui para dentro, ó. Então, esse aqui é um tipo de aplicação bem específica que é quando pede uma aplicação, um mapeamento do tipo box. Então, o próprio V-Ray HDR tem, eu vou mostrar depois, ele pode usar isso aqui. E alguns aplicativos em tempo real também usam esse tipo de mapeamento, tá? Então, se for preciso, a gente tem essa opção bem interessante também. Mas também bem específica. Então, ó, uma para frente, uma para cada lado, uma para cima, uma para baixo e uma para trás. Esse é o nosso box. Vamos voltar aqui, eu estava usando uma resolução do tipo, uma câmera tipo HDTV, com 800 por 450 para caber aqui dentro dessa minha janela aqui e não demorar muito no meu render, tá? Vamos lá então, próximo tipo aqui, a gente tem fisheye. Então, olha só, primeiro detalhe que a gente tem que ver aqui, quando a gente está na default, spherical ou cylindrical point, a única opção que a gente tem é esse override do Field of View. Quando a gente vem aqui para cylindrical ortho, a gente tem o ajuste do tamanho do cilindro que ele vai usar para projetar essa vista ortogonal, tá? E depois, a gente, quando entra no box, a gente só volta de novo para o Field of View e a fisheye, ela tem alguns controles extras, tá? Então, vamos ver o que faz a câmera fisheye. Eu acho que a maioria deve conhecer o que é uma câmera fisheye, que é uma lente bem curva, que gera esse tipo de imagem. Na verdade, o que o V-Ray faz? Ele coloca uma esfera na cena e reflete essa esfera, tá? Então, a gente tem aqui um botão que se chama AutoFit. O que é? Ele vai pegar aquela esfera e vai botar exatamente alinhada com o meu render. Isso aqui também é um render que se faz geralmente quadrado, tá? Então, vou botar aqui de novo aquele 640 por 640 para a gente ver a nossa esfera todinha aqui, tá? Então, isso aqui também, às vezes, tem um mapeamento do tipo spherical que usa esse tipo de imagem aqui para o ambiente. Principalmente quando quiser mais detalhe para o que está visível para a câmera, porque
porque o resto que está aqui é o que está na parte de trás. Olha só, tá vendo essa teapot aqui? Essa teapot aqui, ó, na verdade, ela está atrás da câmera, olha só, é essa teapot aqui. Eu vou botar nela outra cor aqui, vou fazer uma cópia, na verdade, dessa aqui, só para a gente poder ver aqui. Vou botar um nome, teapot marcada. Então eu estou trocando porque esse aqui ele tem uma repetição de 50 por 50 e eu vou botar uma repetição menor aqui. Vou botar aqui uns 5 por 5, tá? E a gente vai ver agora que essa teapot... Então, olha só, a minha câmera está aqui, tá? Essa teapot aqui fica atrás da câmera. Olha só. Essa teapot aqui, ó. Então tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque a gente tem uma esfera na frente da câmera. Na verdade, o que acontece? Não é exatamente uma esfera na frente da câmera. A esfera, ela está onde está a câmera e a minha câmera está olhando para ela e pegando a cena. Então, quando a gente pega essa esfera aqui, alguns raios que vão pegar nos cantos dela, eles vão vir aqui para trás. Olha só, que é essa parte de trás aqui da esfera. Tudo isso aqui está ligado com o Field of View. Se eu aumentar ou diminuir, a gente vai ver que ele vai pegar mais ou menos partes da nossa cena. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tinha aqui um Field of View de 22 graus e eu vou agora botar aqui o de 45 graus. Olha só onde é que foi parar a minha teapot. Ela andou um pouquinho mais para trás, tá? Porque a hora que eu abri mais, ela começou a pegar mais essa parte da frente e menos aqui. Então, se eu começar a aumentar, vou botar aqui uns 80 graus, a gente vai começar a ver uma distorção um pouco maior. Olha só, e a minha teapot agora saiu um pouco mais da cena, só que distorceu muito aqui a minha imagem. Não é interessante. A lente fisheye geralmente a gente usa com o Field of View um pouquinho mais baixo ali, entre 20, 30 até uns 45 graus. Senão ela começa a distorcer muito a minha imagem, tá? Então agora a gente vai ver que a gente tem esses dois controles aqui. Se eu desligar o Auto Fit, se eu manter ele ligado, eles não vão fazer diferença. Então o que seria aqui? Esse dist é a distância que a minha câmera tá da minha esfera. Então quanto maior, mais longe ela vai ficar. Então se eu botar aqui, por exemplo, 4, ela vai ficar mais longe da minha esfera. Só que, o que aconteceu? Não mudou nada. Por quê? Porque eu tenho que desligar o botão Auto Fit. Senão ele ignora isso aqui e bota a minha esfera de forma que fique exatamente nos contornos da imagem. Então, vou tirar o Auto Fit e vou voltar para o 2 aqui e vamos ver o que vai acontecer. A minha esfera, na verdade, ela se afastou, tá? Então, se eu quisesse aproximar ali como ele tinha, eu teria que vir aqui e diminuir esse dist, por exemplo, para 1 aqui. Ele vai chegar mais perto, agora chegou perto demais, tá vendo? Por isso que a gente sempre usa o Auto Fit, a gente tenta deixar ela numa posição ideal. E se eu aumentar aqui, por exemplo, 8, a gente vai ver a nossa esfera lá pequenininha, olha só. Então, para isso que serve esse Auto Fit aqui. A gente deixa ele ligado e a nossa esfera vai ficar exatamente no contorno da imagem. E é exatamente mesmo. Se eu ver o alfa aqui, ó, ela está bem certinha aqui, tá? Então, eu também tenho um ajuste de curvatura, que ele costuma variar entre 0 e 1. Então, se eu botar aqui, por exemplo, 0, tá? Esse aqui é a forma como ele transforma essa imagem da esfera no nosso render final. Então, é como se ele tivesse mais ou menos curvatura. Aqui ele está em 0, olha só. Ela tem bem pouca curvatura aqui. Fica meio estranho também. Então, e 2, ele vai cortar e vai exagerar essa curvatura aqui, olha só. Fica bem estranho, né? Então, se eu aumentar mais, ela vai começar a ficar mais esquisito ainda. Esse aqui, ele não depende do Auto Fit ligado. A gente está vendo que eu estou mexendo isso aqui com o Auto Fit ligado. É só a forma como ele vai distorcer a imagem. Então, o default aqui é 1, e eu aumento ou diminuo se eu quiser ter um pouco mais ou um pouco menos dessa distorção que acontece aqui. Mas essa aqui é o mais natural. A gente vê isso aqui e já consegue enxergar uma lente do tipo fisheye, tá? E por último aqui, ele tem esse Warped Spherical. Esse Warped Spherical aqui é uma forma diferente que ele faz aquele mapeamento do Spherical, tá? Ele está aqui mais por compatibilidade. O V-Ray 3.0, por exemplo, ele já não vai mais ficar visível a partir da hora que a gente ligar ele. A gente vai ver depois um capítulo que eu vou mostrar essas diferenças. Então, uma delas é que isso aqui não vai mais fazer parte do V-Ray. Então, não diretamente, vai ser só por compatibilidade. Então, se eu botar aqui 360 graus, deixa eu voltar para aquela minha imagem lá, aquela minha proporção de 16 por 9, HDTV, ela é 16 por 9.
relação entre largura e altura, olha só. Então ela tem uma distorção diferente da forma que faz a lente spherical, tá? Ela é mais ou menos a mesma coisa, só que ela distorce diferente, então o mapeamento depois não fica 100% correto como a gente tem na câmera do tipo spherical, tá? Seria essa aqui. Essa é o que a gente usa para fazer as panoramas, olha só. A gente vai ver que as coisas estão um pouco mais proporcionais aqui. Às vezes, se algum software pedir esse tipo de spherical warped, pode usar também, tá? Só que aí o que acontece? Em vez de ele fazer uma esfera, é como se ele pegasse um plano e abraçasse o nosso cenário. Uma coisa meio um pouquinho complicada de explicar. A gente tem no help do V-Ray alguns exemplos que eu gostaria de mostrar. Então eu tenho aqui o help do V-Ray. Se eu for aqui na parte de câmera, ele tem a explicação para todos esses parâmetros que eu falei, em inglês, claro. Então eu tentei explicar aqui em português tudo que está explicado aqui. E depois ele tem aqui exemplos. Então aqui a gente viu essas mesmas coisas que a gente tinha acabado de ver. Standard, Spherical, Cylindrical, Orthographic Box e a Fisheye, tá? E depois, essa imagem aqui que é bem interessante, ela explica como é que faz essa projeção. Olha só, a gente tem uma imagem plana e traçando os raios a partir de um ponto vai gerar essa imagem. Por isso que a gente não pode estourar o field of view chegar nem próximo do 180. A gente chega um pouco mais no 180, senão ele vai precisar de um plano gigante para pegar a nossa cena e vai ficar tudo muito esquisito. Então, a Spherical já pega uma imagem que seria toda uma esfera, tá? E a partir desse ponto central ele traça os raios. A Cylindrical Point, a gente tem aqui o ponto também, traçando os raios para a perspectiva na vertical, tá? E na horizontal a gente tem esse cilindro aqui, ó. Por outro lado, a gente tem aqui a Cylindrical Ortho, que vai ter a mesma projeção cilíndrica aqui na horizontal, ó. Horizontal, ele faz um cilindro. E na vertical ele vai traçando linhas paralelas, que é a vista ortogonal, tá? Então essa é a diferença dos dois. Olha só, a gente tem linhas retas projetando a imagem, e aqui a gente tem linhas partindo de um ponto com uma perspectiva aqui na vertical, tá? A horizontal das duas é a mesma. Box parte do ponto ali e gera 6 imagens, e a Fisheye, que nem eu falei, parte de um ponto, olha para uma esfera e começa a ver até onde vai, tá? Esses aqui são os tipos da câmera que foram exemplificados aqui. O que mais que a gente tem aqui? Vamos voltar aqui para a nossa default aqui. Vamos voltar para onde a gente estava aqui. A gente tem aqui também o Depth of Field e o Motion Blur. Então, esses aqui são dois efeitos que são bem considerados relativamente pesados para renderizar, tá? Então, a gente usa com cuidado. Pode ser que no futuro isso aqui já seja bem mais acessível. Mas aqui nesse render ele é um pouquinho pesado. Então, o que faz o Depth of Field? Isso aqui, esses dois aqui, a gente não tem muito costume de usar esse tipo de controle. Por quê? Porque ele costuma funcionar melhor por câmera. Mas a princípio o que é? A gente liga o Depth of Field e ele vai passar a fazer um desfoque de campo. Então a gente tem essa abertura, ela é como se fosse a abertura de uma lente do mundo real, é o tamanho da lente do mundo real, e tem uma relação entre o tamanho de lente, o tamanho da abertura e o desfoque que ela vai fazer. Então, quanto maior for esse valor, mais ela vai desfocar. Então, lentes com aberturas muito grandes costumam ter um campo de foco muito pequeno, tá? Depois a gente tem aqui o Center Bias, que ele determina se vai passar mais ou menos luz no centro da abertura. Então, isso aqui é um fenômeno que acontece no mundo real, que às vezes o centro passa mais luz do que nas bordas. Se a gente quiser controlar isso aqui, a gente subir esse valor, ele vai tender a entrar mais luz pelo centro do que pelas bordas. Depois a gente tem aqui o Focal Distance, então a distância focal. Geralmente o que a gente faz? A gente usa essa opção Get From Camera. Porque a gente vai ver aqui, ó, se eu pegar a minha câmera, a gente vai ver que ele tem aqui a distância que ele está do target. Então aqui ele está a 1932 centímetros de distância do meu target. Meu target aqui eu vou botar ele onde eu quero o meu foco. Então eu vou botar aqui na minha teapot. Então esse aqui é o que a gente costuma fazer para controlar o lugar onde vai ficar o desfoque. Então, em vez de a gente usar esse Focal Distance, a gente dá um Get From Camera. Então, o que vai acontecer aqui? O render ele vai ficar consideravelmente mais pesado, tá? E ele vai focar o que tiver dentro desse target e o que tiver fora ele vai afastando que nem uma câmera real. Olha só. É um efeito bem legal, bem igual ao mundo real. Então, se eu aumentar aqui essa abertura, ele vai ficar mais desfocado ainda lá no fundo. Então, se eu botar aqui, por exemplo, 30... Olha só, eu vou pegar e vou fazer só uma região aqui para renderizar rápido,
tá? Que é esse pedacinho aqui. Então a gente vai ver que agora lá no fundo ela vai ficar mais desfocada ainda, olha só. E se eu diminuir, então vou traçar uma outra região aqui e vou diminuir esse valor aqui. Vou botar um valor bem baixo, vou botar aqui tipo 5 centímetros. Ó, ele desfocou menos, tá? Um detalhe que acontece aqui é que ele ficou granulado, tá vendo? Então, isso aqui é um problema que a gente precisa traçar mais raios a partir da câmera para gerar essa imagem corretamente. Então, para isso tem esse valor aqui, subdivise. Esse valor aqui, quanto maior, menos granulado ele vai ficar. Então, se eu voltar aqui para aquela minha câmera desfocada aqui, botar uns 20 de abertura, e vou mandar renderizar tudo, e vou botar um subdivise, vou dobrar esse valor aqui, vou botar uns 12, e vou botar para renderizar, e logicamente eu vou dar uma pausa, a gente vai ver como é que ele ficou, e o tempo que ele demorou para renderizar. Então a gente vai ver aqui, ó, eu vou até botar esse frame stamp aqui, que ele demorou 1 minuto e 54 segundos. Vamos lá para o nosso histórico de render. Deixa eu dar um clear aqui. A gente não vai precisar mais disso aqui. Dá um save com essas informações aqui. E agora eu vou... Deixa eu colocar aqui uma coisa também. Deixa eu dar um clear de novo. Informação que a gente usou. Depth of Field. Subdivise 12. E vou salvar isso aqui. Tá? Então agora eu vou fazer a mesma coisa com o subdivise 6 e vamos ver o tempo que ele vai demorar para renderizar e vamos comparar o quanto ele teve de granulado entre um e outro. Bom, o que aconteceu? Demorou 37,1 segundos, olha só. Vou salvar aqui e dar um set A, set B. Opa. Set B, set A. Tá. A e B, ok? Então a gente vê aqui, ó, que aqui onde ele demorou mais do que o dobro do tempo de render, a imagem está bem limpa, tem um pouquinho ainda de granulado aqui, mas ela está bem limpa no geral, tá? E aqui no que a gente botou só 6, ele está bem granulado, está bem estranho, tá? Então, isso aqui é uma coisa importante, que quando a gente quiser fazer um render com Depth of Field, a gente começa com um valor bem baixo, pode ser ali até uns 3 de subdivise, e depois para o render final é que a gente vai subindo, tá? E aqui, quando a gente usa o Depth of Field, é um dos pontos, uma das situações em que o Adaptive DMC é consideravelmente mais rápido do que usando o Adaptive Subdivision, tá? E existe casos até que se a cena tiver muito Depth of Field, muito desfoque, muito detalhe, às vezes até o Fixed, mas em geral o Adaptive DMC funciona muito bem com o Depth of Field. Essa é uma das características do V-Ray, que inclusive é muito elogiado por isso, tá? Depois a gente tem aqui sides. Sides o que é? Para simular a abertura dessa lente aqui. Então a abertura aqui, a princípio, numa câmera, ela costuma ter lados, ela costuma ser o diafragma ela costuma ter a formação, não é um cilindro, não é um círculo perfeito. Então aqui a gente tem um círculo perfeito que é, na verdade, o que os fotógrafos mais gostariam. Os fotógrafos eles costumam gostar que os desfoques, aqueles pontos brilhantes, acabem saindo bem redondinhos. Então se eu pegar, por exemplo, aquela minha tipote ali no fundo e vou botar aqui um cromado nela, tá? Então essa tipote no fundo aqui, a gente está vendo aqui, vou botar um cromado nessas duas aqui, com um pouquinho de desfoque, para a gente poder ver um pouco do brilho do sol nelas, tá? Então vou botar aqui 100% reflexiva, vou fazer esse render de novo. Olha só. Então o que aconteceu? Eu botei aqui, eu deixei em 1 o meu glossiness aqui e começou a aparecer esses pontinhos aqui, olha só. Esses pontinhos é reflexo do sol sendo desfocado. Então para isso aqui funcionar, é uma das situações que a gente precisaria aumentar o subdivise. Então vou fazer um render bem pequenininho aqui, só desse canto aqui, com subdivise bem alto. Vou botar aqui uns 18. E agora a gente está vendo que ele está espalhando menos, ele está começando a formar essa imagem aqui, tá? Eu teria que botar um subdivise bem alto aqui, vou botar aqui uns 32. A gente vai vendo que essa imagem ela vai ficando melhor, mas vai pesando cada vez mais. Uma das coisas que a gente pode fazer quando a gente diminui o tamanho da região é renderizar com um bucket menor. No caso aqui eu tenho 8 processadores, então eu posso deixar aqui esses buckets bem pequenininhos para ele renderizar mais rápido, olha só. Então ele está distribuindo um pouquinho mais o trabalho, não precisava
talvez ser tão pequeno, podia ser um pouquinho maior. No V-Ray 3.0 eles estão tornando isso aqui adaptivo. Então ele está tendendo a virar um círculo, que é o que acontece nas câmeras reais. Então, se eu trocar aqui agora, vou botar um pouquinho maior aqui, vou botar 24. Então se eu botar aqui, se eu trocar isso aqui e botar os sides, por exemplo, botar 6 lados, ele vai começar a formar aquele hexágono, sabe? Que a gente costuma ver nas fotografias. Esses hexágonos, na verdade, eles não são bem-vindos no mundo real, assim. Geralmente fotógrafos profissionais, eles querem esse círculo bem redondinho. Agora aqui ele vai começar a tender a formar esse hexágono conforme ele vai borrando a imagem, olha só. Está formando aquele hexágono bonitinho. E aí o que a gente tem? A gente tem a rotação desse... É como se ele rotacionasse esse hexágono. Então se eu botar aqui, por exemplo, 45 graus, a gente vai ter esse hexágono rotacionado 45 graus, tá? Então todas as partes muito brilhantes, ele vai começar a formar essas imagens aqui. Esse hexágono é interessante, mas não é muito bem-vindo, tá? O legal mesmo, geralmente a gente costuma usar câmeras lentes boas, lentes caras, elas costumam ser o mais próximo de um círculo, não de um hexágono ou octógono que seja, tá? Então, vou deixar isso aqui redondinho. Então a gente tem aqui agora, última opção que a gente não viu ainda, anisotropia. Anisotropia o que é? Ele vai distorcer, vai fazer o desfoque mais puxado para um lado ou para o outro. Ou seja, puxar o desfoque para mais desfoque horizontal do que vertical, ou ao contrário. Positivo ele vai puxar para o vertical, negativo ele vai puxar no horizontal. Olha só. Então eu vou botar um valor aqui de em torno de 0,2. A gente vai ver que ele vai começar a distorcer mais na vertical, ele vai puxar a imagem para cima e menos para o lado. Olha só, a impressão que dá é o efeito contrário, porque ela parece que for achatada. Mas o que é? É porque ela está desfocando mais aqui, é como se o valor dessa minha abertura aqui fosse maior na horizontal, nesse sentido aqui, e menos na vertical, que seria nesse sentido aqui. Então, conforme eu vou aumentando, isso aqui ele vai achatando, tá? Se eu botar negativo, vai ser o contrário, olha só, vou botar menos 0,2. Então, repara aqui, ó, que a minha imagem, no caso a minha teapot, ela não mudou. O que mudou? É como se eu tivesse mais blur vertical do que horizontal. No caso aqui é o contrário, eu tenho mais blur horizontal, então quando eu desfoco mais no horizontal, ele achata nesse sentido a imagem. É o contrário do que acontece, que a gente acaba imaginando. Então para que serve isso aqui? Serve para simular algumas lentes, principalmente as lentes das câmeras Panavision, que tem uma imagem anamórfica. O que é? Ela distorce a imagem, ela tem uma lente cilíndrica em vez de ser uma lente esférica, e ela distorce a imagem, então acaba tendo uns desfoques assim. E depois, na hora de projetar, é que a imagem ela é reajustada para não ver a imagem distorcida. Então, isso aqui, essa anisotropia, é para tentar simular esse tipo de coisa.